O que é o caso Monjaro, que envolve crime organizado e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Qual será o reflexo disso posteriormente? E o que o Centrão tem a ver com tudo isso, hein? Vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Eu Pedro, vou. parece uma salada de palavras. Davi Alcolumbre, Centrão, Monjaro, crime organizado. Eu tô me sentindo na frente daquele quadro, assim, sabe? Tentando puxar os fios e É o ficando doido, né? maluco. Assim, É. eu acho que o comentário que resume esse corte é esse aqui, da Luana Paiva. Meu gato é diabético e toda vez que eu vou comprar a caneta dele, de Monjaro, eu penso se não acham que eu tô comprando pra mim. Que raiva. Podia estar atendendo pessoas com problemas de diabetes, mas não, o pessoal está comprando Monjaro. E não só o pessoal da política está comprando Monjaro. Quem começou cobrindo essa história do Monjaro foi o Guilherme Amado, que falou: Ozempic não é mais moda em Brasília, a moda agora é Monjaro. E chegou no crime organizado, Sofia. Olha esse videozinho aqui do time investigativo lá do UOL. Mensagens a que o UOL teve acesso mostram que um empresário conhecido como Beto Louco, que é investigado por fraude e lavagem de dinheiro, forneceu canetas de Monjaro para Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. Em agosto de 2024, durante um almoço na casa de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Alcolumbre falou sobre a dificuldade de conseguir o Monjaro. Na época, o uso das canetas para emagrecimento ainda não era liberado pela Anvisa. E Beto Louco, que está Só para explicar, tá? Beto Louco, denunciado pelo Mauro Matozinho, que nos deu entrevista aqui, furo dado pelo ICL Notícias e pelo UOL, aquela compra dos jatos do União Brasil, Sofia. É o mesmo cara do PCC. estava no almoço, prometeu ajudar Alcolumbre, de acordo com o relato feito à reportagem. As mensagens obtidas pelo UOL mostram Beto Louco acionando um motorista particular para entregar o medicamento que chegaria a Brasília. Às 17h21 do dia 6 de agosto de 2024, o motorista pergunta: "É para o Davi?" Horas depois, a missão estava concluída. O motorista confirma a Beto Louco a entrega da caixa a um auxiliar de Alcolumbre, na época motorista particular do senador. Fala para ele que tá entregue, tá tudo ok. O senador já tá até sabendo, já falei com ele aqui que recebi. Dei um jeito de falar com ele aqui, já tá entregue, tá? Beleza. Procurado pela reportagem, Alcolumbre não respondeu. A defesa de Beto Louco diz desconhecer os fatos e nega a ligação dele com o PCC. Que furo, hein, Sofia? Do Fábio Serapião. E assim, eu odeio concordar com Josias, mas serei obrigado a concordar com Josias de Souza. Divide a mesa do almoço com um sujeito chamado Beto Louco, se arrisca a ter indigestão. E, nesse caso específico do Davi Alcolumbre, a náusea chega com 16 meses de atraso e vem acompanhada de insônia. Não é o cara que resolveu falar, não, o Gilmar Mendes quer blindar o Supremo. Como é que blinda isso, Sofia? O Monjaro é do cara do PCC. O sujeito é apontado pela Polícia Federal como parceiro do PCC na venda de combustível adulterado, lavagem de dinheiro. E o Beto Louco presenteou, como está bem descrito na reportagem do Serapião, no UOL, o Beto Louco presenteou Alcolumbre com canetas de Monjaro. A silhueta não afinou, mas o timbre do senador ficou mais grosso, sobretudo nos últimos tempos. E aí há um áudio do assessor do Alcolumbre confirmando que entregou o mimo do Beto Louco para o seu chefe. O que é isso aqui, Fabíola? Isso aqui é uma bala perdida de uma guerra que ainda vai longe. No escândalo do Master, um afilhado do senador Alcolumbre aplicou 400 milhões de reais do Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá em papéis micados do banco do Daniel Vorcaro. No caso daquela mega sonegação de refinarias que não refinam uma mísera gota de petróleo, o Amapá se tornou um inusitado entreposto para a importação de combustível. Os impostos eram sonegados pelos importadores,
na terra do Alcolumbre e nos estados destinatários da gasolina. Então, nesse contexto, o Monjaro do Beto Louco, quando não mata, engorda a crise, porque reforça a percepção de que, por maior que seja essa cortina de fumaça em torno da indicação do advogado-geral Jorge Messias para o Supremo, ela não consegue esconder o fogo que arde nos inquéritos da Polícia Federal. Estamos falando de uma cena que ocorreu na casa do chefão do União Brasil, que é o partido do Alcolumbre, e é também um dos principais partidos do país, uma das maiores caixas registradoras do sistema partidário brasileiro, uma das legendas que gravitam em torno da candidatura do Tarcísio de Freitas. Então, Sofia, tirando 400 piadas gordofóbicas do Josias, mas a colocação dele está bem colocada, que é o seguinte, é uma guerra de longo alcance. Eu só discordo com ele que não é bala perdida isso aqui, tá, gente? Para mim tá muito claro que conforme o Centrão vai tensionando com o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal vai começar a mostrar coisa que ninguém vai gostar. Ninguém gosta de saber que o presidente do Senado recebeu canetinha de remédio do cara do PCC. Para mim, isso é motivo para a galera ir para a rua e detonar esse Congresso, que tá fechado com crime, pelo visto. Tá muito esquisita essa história. Para mim, isso não é bala perdida, não. O Josias está usando uma forma de expressão que pode ser um episódio isolado. Não, não é isolado. Para mim, tá muito claro que isso é um esquema maior. Você tá mutada, Sofia, não estamos te ouvindo. Só o fato de Beto Louco aparecer o nome dele em reportagem junto com Ciro Nogueira e depois com o Davi Alcolumbre já mostra que isso não é um caso isolado. Não é bala perdida. Nisso eu só discordo do Josias e das piadinhas, obviamente, que é de péssimo gosto. Vamos para a reportagem do Fábio Serapião e vamos trazer os principais pontos. Beto Louco forneceu Monjaro para Davi Alcolumbre. O que diz aqui essa reportagem? Mensagens trocadas entre Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e um motorista particular em Brasília mostram como o empresário presenteou com canetas de Monjaro o senador Davi Alcolumbre do União Brasil, atual presidente do Senado Federal. Procurado pela reportagem, Alcolumbre não respondeu. Roberto Leme é um empresário investigado pela Polícia Federal como líder de um esquema de fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro e está foragido após ser alvo das operações Carbono Oculto, Tanque Quasar. Uma das suspeitas é a ligação dos postos de gasolina investigados com o PCC, o primeiro comando da capital. Naquela época, Alcolumbre já era o principal candidato à sucessão de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado e o uso de Monjaro para a perda de peso ainda não era liberado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que o Alcolumbre tem que explicar essa história. O que ele estava pedindo Monjaro para o Beto Louco? O que o motorista dele estava pedindo, o Davi? Isso aqui você precisa explicar. O que aconteceu apenas em junho de 2025. Para conseguir a caneta do medicamento naquele mês de agosto de 24, era necessário obtê-lo no mercado paralelo, quase sempre de pessoas com viagens frequentes para o exterior ou então de intermediários aqui no Brasil. O valor para um mês de tratamento girava à época na casa dos R$15 mil. Um dia antes das conversas às quais o UOL teve acesso, no dia 5 de agosto, é a data do aniversário de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, partido de Alcolumbre. Um almoço numa casa de Rueda no Lago Sul de Brasília para comemorar o seu aniversário de 49 anos, teve a presença de Alcolumbre e de Beto Louco. No encontro, segundo o relato feito ao UOL, Alcolumbre, que conforme registros no Senado estava em Brasília naquela semana de agosto, dividiu com os convivas a dificuldade dele e de colegas senadores em adquirir no Brasil as canetas de Monjaro. Como resposta, ouviu do empresário que havia uma mulher de nome Franciele com capacidade para fornecimento imediato por conta das viagens periódicas para Dubai, nos Emirados Árabes. Beto Louco prometeu ao senador arrumar algumas canetas com esse contato em São Paulo e entregá-las rapidamente em Brasília. Olha o contato com os Emirados Árabes no meio do esquema. Gente, isso aqui é o esquema do Centrão, tá? O motorista então entrou em campo. Ainda no início da tarde de dia 6 de agosto, como mostram as mensagens, Beto Louco, que também estava na capital de acordo com o depoimento do motorista, avisa que precisará dos seus serviços para a entrega de um medicamento que chegaria em Brasília com uma pessoa de confiança do empresário em voo comercial. Pouco depois, após algumas trocas de mensagens, o motorista indica ter um certo nível de familiaridade com o senador Alcolumbre. Para o Davi, envia ele às 17h21
para em seguida afirmar que conhece o motorista do senador. Horas depois, eles voltam a se falar do tema e as mensagens mostram a missão do motorista foi concluída com sucesso. Às 22h41, o motorista a serviço de Beto Louco encaminha para o empresário uma mensagem recebida de Janduí Nunes Bezerra Filho, então motorista pessoal de Alcolumbre e atual auxiliar parlamentar sênior em seu gabinete, com salário bruto de 14,5 mil. Esse cara aqui recebeu as canetinhas de Monjaro do seu Davi Alcolumbre, segundo Fábio Serapião. A Daniela Lima aponta uma coisa importante nesse escândalo. Caso Monjaro explicita como o PCC chegou em rodas importantes. O que estamos vendo é que o crime organizado passou a circular mesmo em Brasília. É um caso que constrange, no mínimo, ou deveria constranger, e explicita um pouco como o PCC chegou em rodas importantíssimas, onde jamais deveria ter sido recebido. Assim como integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio está preso e tinha 90 mil reais no carro. Quem anda com 90 mil em dinheiro vivo hoje, em especial no Rio de Janeiro? É confiar muito no próprio esquema. Esse caso é realmente impressionante, é puro suco de promiscuidade. Por que operações como carbono oculto o incomodam tanto? Porque depois de se discutir um projeto de antifacção, se quer dar aos governadores o poder de avalizar ou não uma operação da Polícia Federal. É de fazer o Brasil sentar e pensar sobre o que está sendo discutido e sobre o valor do voto para o Congresso Nacional. Sofia Labanca, queria ouvir sua avaliação também. Cara, eu queria saber o que tá rolando em troca. Pra mim, a grande pergunta é essa. Como até que no nosso chat já falaram, ninguém dá essas canetas de graça. Não, e elas são caras. São caras. Sabe, o que tá rolando aí em troca? E eu também fico pensando, gente, por um lado elas são caras, mas quando a gente pensa assim nos gastos que a gente tem no dia a dia. Por outro lado, quando a gente pensa no tipo de dinheiro que rola no crime organizado, não é tanta coisa o que elas custam. Por tão pouco, sabe? Quando a gente pensa o que pode estar saindo em troca, sabe? Por caneta de Monjaro. Você entende? É o que o Sakamoto pergunta aqui nesse título, né? Se Alcolumbre dava Monjaro a senadores, então quem supria Alcolumbre? Né? Exatamente. Exatamente. É barato e eu acho que é uma coisa também, Sofia. Viagem para Dubai, excelente ferramenta de lavagem de dinheiro, né? Pois é. Então, e a leitura da Dani Lima também tá bem correta, estilo, gente, onde que o crime organizado já tá circulando, mas isso não é novidade. Agora, a minha pergunta é, por que quando a gente tá falando do crime organizado em Brasília, a gente tem que, até a gente aqui na imprensa tem que fazer tudo cheio de dedos para não rolar processinho, etc. Por outro lado, quando a gente tá falando do crime organizado nas favelas, entra dando tiro e quem morrer é porque é bandido. Que coisa, né? Como é tratado diferente. Crime organizado que circula nas duas. Na verdade, circula em Brasília, circula na Faria Lima, circula nas favelas do Rio de Janeiro. Só em uma dessas você pode dar tiro. Por que será? Por que será? Porque é sempre o sangue pobre que vaza nessas questões todas, né, Sofia? Exatamente. Isso é uma coisa de se perguntar. E você falou assim, não tem novidade? Na verdade, tem uma novidade sim nessa notícia, sim. Sim, o PCC já circulava no Congresso, isso não é novidade. Agora, o PCC circulou com a presidência do Senado. Isso é grave. Tá, ok, tem razão. Uma coisa é o Ciro Nogueira, outra coisa é o Davi Alcolumbre. Tem toda a razão. Eu não tinha pensado por esse lado e você tem toda a razão mesmo. Minha gente. Alguém dá uma checada se não tem nenhuma caneta lá com o Hugo Motta. Pra eles não deve ser nada, né? Ficamos por aqui, Pedro. Antes que eu me complique juridicamente.
Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.